Um dos principais conceitos que você precisa ter em mente para conseguir analisar uma ação na bolsa de valores é o conceito de EBITDA, e é justamente sobre ele que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. O que é o EBITDA, como analisar o EBITDA e para que ele serve no processo de análise fundamentalista de ações. Então assiste esse vídeo daí até o final para você conseguir entender tudo sobre EBITDA, porque você literalmente não tem condições alguma de investir na bolsa de valores sem saber muito bem o que é o EBITDA. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo sobre ações, eu quero te pedir para você já deixar a curtida nesse vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal também para não perder os meus próximos vídeos. Toda semana sai um vídeo novo. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais. E sem mais enrolações, vamos logo pro assunto do vídeo. Antes das explicações, vamos entender o que é o EBITDA em si. O EBITDA é uma sigla lá do inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que quando a gente traduz para o português, fica basicamente lucros antes dos impostos, dos juros, da depreciação e da amortização. Você pode usar a sigla em português também, se você preferir, que é o LAGIDA. De forma bem resumida, bem direta ao ponto para você aqui, o EBITDA ou o LAGIDA é uma das formas que a gente tem para expressar o lucro operacional de uma empresa. Grava essa expressão aí na sua cabeça, lucro operacional. Eu vou te explicar aqui o que é esse tal de lucro operacional agora. Mas, para a gente conseguir entender o que é esse tal de lucro operacional e como funciona o EBITDA, a gente tem que entender como se estrutura a DRE de uma empresa, a demonstração de resultado do exercício. A DRE de uma empresa, caso você nunca tenha ouvido falar, é uma das demonstrações financeiras que a empresa divulga para os acionistas. E uma demonstração financeira nada mais é do que um relatório contábil, uma consolidação ali dos resultados e dos números gerais da empresa. A DRE em específico, ou DRE se você for do Sul, eu sou aqui do Nordeste, ela vai mostrar pra gente o que aconteceu com a receita de uma empresa até chegar no lucro líquido em algum determinado período. Pode ser um período de um trimestre ou de um ano, por exemplo. Vamos supor aqui que uma determinada empresa vende sapatos, e aí no primeiro trimestre de 2020 ela vendeu ali 100 mil reais em sapatos. Esses 100 mil reais não é o lucro da empresa, ela teve gastos em todo o processo para conseguir receitar, para conseguir faturar 100 mil reais. E aí vamos supor aqui nesse exemplo que o que ela teve de lucro efetivo, de lucro líquido, depois que ela descontou todas as despesas, foi ali apenas 20 mil reais. É basicamente isso daqui que a DRE vai mostrar pra gente, o que aconteceu entre esses dois valores, o que aconteceu entre os 100 mil reais de receita e os 20 mil reais de lucro, o que aconteceu no período para essa receita de 100 mil virar 20 mil reais. Eu vou te mostrar aqui, vou te explicar como funciona a DRE. O ponto importante aqui é que no meio desses dois fatores a gente vai ter o fator que a gente está procurando, que é o lucro operacional. Eu vou te explicar aqui tudo sobre a DRE, linha por linha, para você não ter desculpas, para você entender tudo. Beleza? O que acontece em uma DRE é basicamente o seguinte: a empresa vai receitar um valor para si, que é um valor ali que ela conseguiu através da venda de seus produtos ou de seus serviços, se for uma empresa de serviços, e a gente chama isso daqui de receita bruta. A empresa que vende sapatos, por exemplo, ela vendeu 100 mil reais em sapatos, esses 100 mil reais é a receita bruta dessa empresa. Dessa receita bruta, a empresa vai ter que arcar com alguns impostos que são cobrados aqui no nosso país sobre a receita bruta, como por exemplo o ICMS e o ISS. Então ela vai ter esse desconto aí da receita bruta e a gente vai chegar num novo valor, que é a receita bruta menos os impostos sobre receita. E a gente chama esse novo valor de receita líquida. E é aqui que começa a brincadeira, porque a gente vai ter que começar a contabilizar todos os custos e todas as despesas que essa empresa teve no processo. Então vamos pegar o exemplo da empresa que vendeu sapatos e receitou ali 100 mil reais no primeiro trimestre de 2020. Essa empresa que vende sapatos, ela teve um custo de fabricação desses sapatos. Os sapatos não são de graça. Ela teve que gastar alguma coisa na fábrica para poder fazer esses sapatos e depois vender. Então a gente vai precisar abater esses custos de fabricação dos sapatos da receita líquida. E aí quando a gente faz a receita líquida menos o custo dos produtos vendidos, que é o que a gente chama, abrevia como custo CPV, são todos os custos ali internos da fábrica da empresa, os custos que ela teve para conseguir fabricar os produtos que ela vendeu. Quando a gente subtrai a receita líquida desses custos CPV, a gente chega no primeiro valor de lucro da DRE, que é o lucro bruto. Esse lucro bruto pode ser chamado de resultado de chão de fábrica também, se você preferir, porque ele é basicamente o resultado, o lucro que a empresa teve ali, considerando apenas as despesas da sua fábrica. A gente pegou ali o total que a empresa receitou, subtraiu dos impostos, que não tem como fugir, e aí subtraiu dos custos que ela teve dentro de sua fábrica para fabricar os produtos que foram vendidos. Então a gente não está considerando nenhuma das outras despesas operacionais da empresa, só as despesas que foram ali dentro da fábrica para fabricar os produtos
vendidos. Esse é o lucro bruto. Mas esse CPV, esses custos dos produtos vendidos, os custos internos da fábrica, não são a única despesa que uma empresa tem no seu processo operacional. Eu já dei esse spoiler aqui. A empresa tem outras despesas também e a gente vai ter que contabilizar elas agora. Pense no mesmo exemplo da empresa que vendeu 100 mil reais em sapatos. Essa empresa, ela tem funcionários, provavelmente, ela vai ter que arcar com os salários desses funcionários, ela vai ter despesas com marketing, com vendas, para conseguir vender os sapatos que foram fabricados. Não basta só fazer os sapatos, eles não se vendem sozinhos, então a empresa tem que ter ali um orçamento para suas vendas, para o seu marketing, para a sua divulgação. Isso daqui gera uma despesa também. Se ela tem uma loja no shopping, por exemplo, ela vai ter despesas com aluguel, despesas com luz, despesas com água, outras despesas que possam ser ali intrínsecas à loja do shopping e por aí vai. Uma dessas despesas específica que vai ser bem importante aqui para o nosso vídeo é a depreciação e a amortização. Eu vou te explicar mais pra frente desse vídeo aqui o que é a depreciação e a amortização. Por enquanto, o que você precisa saber é que esse pacote de despesas que não estão dentro da fábrica, a gente chama de despesas com vendas gerais e administrativas, ou abreviado despesas VGA. E aí, por fim, uma vez que a gente desconta essas despesas VGA do lucro bruto, a gente chega no valor que a gente queria chegar desde o começo da história, o lucro operacional. Presta atenção, porque essa parte aqui é muito importante, você não pode se confundir. Se você se confundir aqui, você vai perder todo o raciocínio do resto do vídeo. E aproveita também para deixar a curtida e se inscrever no canal se você está gostando desse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Eu comentei lá no começo do vídeo que o EBITDA é uma das formas que nós temos de expressar o lucro operacional da empresa. Ele é uma aproximação, um semelhante ao lucro operacional. O EBITDA, que é o objeto de estudo aqui do nosso vídeo, não é o lucro operacional da empresa propriamente falando. O lucro operacional de uma empresa, que é a linha que a gente chegou aqui na DRE, recebe o nome de EBIT e não EBITDA. Ele é uma sigla em inglês que significa lucros antes de juros e impostos, enquanto o EBITDA é uma sigla que significa lucros antes de juros, impostos e depreciação e amortização. Fica calmo que você vai entender tudo direitinho. Eu já vou te explicar o que é essa depreciação e amortização. Para você conseguir entender tudo com clareza, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o EBIT antes, sobre o lucro operacional propriamente dito. A gente chama isso daqui de lucro operacional porque essa linha da DRE é literalmente o lucro que a empresa teve inteiramente com as suas operações, considerando que ela receitou depois de descontar ali as despesas com vendas gerais e administrativas e os custos dos produtos vendidos, os custos fora da fábrica e os custos dentro da fábrica. Esse daqui é o resultado operacional da empresa, o resultado de suas operações. Então é muito importante que a empresa tenha um lucro operacional positivo, tenha um EBIT positivo, porque isso daqui significa que as suas operações funcionam. Se uma empresa não tem um lucro operacional positivo, isso daqui normalmente significa que ela não consegue gerar lucro nem com a sua atividade fim. A atividade fim dessa empresa, a operação dessa empresa está dando prejuízo. Ela está começando ali o período da DRE com um valor de receita e terminando depois de suas operações com menos do que quando ela começou. Então ela está tendo ali perda de dinheiro no giro de suas operações. As despesas que essa empresa está tendo com vendas gerais, administrativas, com o CPV, os custos dos produtos vendidos, estão superando o total que ela receitou para si, de receita bruta, de receita líquida. Isso daqui pode ser muito prejudicial para a empresa. Normalmente é muito prejudicial para a empresa. São poucas as exceções, né? Seriam ali os casos das empresas que trabalham propositadamente com um lucro operacional zerado ou um lucro operacional negativo. Isso daqui é assunto para um outro vídeo. O que você precisa entender aqui nesse vídeo é que normalmente se uma empresa tem um lucro operacional negativo, nada do que ela está fazendo faz sentido. Afinal, as operações dela não estão dando lucro, não faz sentido ela estar fazendo o que está fazendo. É muito importante que você tenha isso daqui na sua cabeça, mas a gente ainda está falando do EBIT. Vamos entrar aqui agora no EBITDA, que é o foco do nosso vídeo. Você entrou nesse vídeo aqui para saber sobre o EBITDA. É o seguinte, dentro desses custos que a empresa tem que descontar de sua receita até chegar no lucro operacional, a gente tem duas despesas especiais, duas despesas particulares que a gente comentou lá dentro das despesas com vendas gerais e administrativas, as VGA, que são a depreciação e a amortização. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático e bem simples para você entender o que é a depreciação e a amortização. Vamos retomar aqui o exemplo da empresa que vende sapatos. Essa empresa que vende sapatos, ela tem dentro de sua fábrica um maquinário
maquinário que ela usa ali para produzir os sapatos. Ela tem dentro de suas lojas de shoppings móveis, né, para poder trazer um atendimento interessante ali para os clientes, um sofá para os clientes sentarem, tem um provador ali dentro das lojas de shopping, ela tem ali móveis, tem equipamentos dentro da loja do shopping. E todos esses bens, especialmente os materiais, eles sofrem um certo desgaste com o passar do tempo. Um maquinário dentro de uma fábrica, por exemplo, ele se desgasta com o passar dos anos. Um móvel, um sofá dentro de uma loja de shopping precisa ser trocado de tempos em tempos. Vamos supor aqui que essa loja de sapatos troca o sofazinho ali da entrada de 5 em 5 anos. A depreciação e a amortização nada mais é do que a expressão matemática, a expressão contábil desse desgaste ao longo do tempo. Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei do maquinário dentro da fábrica da empresa que vende sapatos, que ela utiliza esse maquinário para poder fabricar os seus sapatos. E aí a gente vai supor aqui que esse maquinário ele precisa ser trocado de 5 em 5 anos. É ali o padrão do equipamento. Se você fizer uma continha de matemática bem simples, você consegue concluir que esse equipamento, esse maquinário, ele se desgasta 20% ao ano. Ele se desgasta 20% no primeiro ano, no segundo ano ele se desgasta mais 20% e depois de 5 anos ele precisa ser trocado porque ele já se desgastou por completo. Então a gente diz que depois de 5 anos, se depreciando 20% ao ano, o valor desse maquinário tende a zero. E aí a empresa precisa adquirir um novo maquinário para substituir esse que já se desgastou. Esse daqui é o custo de depreciação e amortização que é abatido na DRE dentro das despesas VG e A antes da gente chegar no lucro operacional, antes da gente chegar no EBIT. É o custo que a empresa tem ali para repor um maquinário, que ela tem ali para repor um móvel e por aí vai, qualquer bem que tenha se desgastado com o efeito do tempo. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. A depreciação e a amortização não possuem um efeito imediato no caixa da empresa. Se a gente tem ali uma depreciação e amortização de 5 anos para esse maquinário, por exemplo, esse custo de depreciação e amortização só vai aparecer para a empresa daqui a 5 anos, que é quando ela tem que trocar o maquinário. Então não é um custo que está impactando ali a empresa ano a ano. Ela vai ter que pagar o novo maquinário inteiramente daqui a 5 anos e não pagar 20% dele a cada ano. Ela pode, claro, fazer uma reserva para já ir se preparando para isso, mas via de regra, o custo é só lá na frente. É só quando o equipamento precisar ser substituído. Só que contabilmente dentro da DRE, esse custo de depreciação e amortização precisa ser distribuído igualmente ao longo dos anos. Então a empresa vai ter um gasto com depreciação de 20% para esse maquinário no primeiro ano, mais um gasto de 20% no segundo ano, até chegar no quinto ano. Não vai ser que nem na vida real, que ela vai pagar os 100% do maquinário no quinto ano. Ela vai ter que pagar 20% ali a cada ano, mesmo que esse dinheiro não esteja saindo do seu caixa no momento. É uma representação contábil. Lembre-se que a contabilidade, ela tenta expressar a realidade da melhor forma possível, mas ela não é a realidade propriamente dita. E aí é justamente por causa disso que surgiu o EBITDA. O EBITDA, ele nada mais é do que o EBIT somado novamente a depreciação e a amortização. A gente tem que o EBIT, que é o lucro operacional da empresa propriamente dito, ele já foi descontado a depreciação e a amortização. A depreciação e a amortização fazem parte das despesas VG e A. E para a gente chegar no EBIT, a gente desconta as despesas VG e A. O EBITDA, a gente vai simplesmente somar essa depreciação e amortização novamente ao EBIT, como se não tivesse sido tirado no primeiro plano. E aí foi por isso que eu comentei que o EBITDA é uma forma semelhante de expressar o lucro operacional. Ele não é o lucro operacional, ele é o lucro operacional somado à depreciação e a amortização. É uma forma semelhante de expressar. Algumas pessoas preferem analisar o lucro operacional da empresa pelo EBITDA, pelo fato dele ser o lucro operacional propriamente dito, sem considerar os gastos com depreciação e amortização, já que esses gastos não estão acontecendo agora na realidade, mas eu particularmente prefiro considerar o EBIT, considerar já sim os custos de depreciação e amortização, porque na minha visão, apesar desses custos não serem imediatos, da empresa não ter que arcar com a reposição de seus bens agora e só quando a depreciação atingir o seu limite, são gastos reais e a empresa vai ter que arcar com isso uma hora ou outra. Então eu prefiro já incluir isso daí nos meus cálculos para não ser surpreendido, é a minha opinião pessoal. Mas você pode utilizar qualquer um dos dois, na prática os dois são bem semelhantes aí, eles conseguem expressar relativamente bem a mesma informação. Deixa aí nos comentários qual dos dois você prefere utilizar, se é o EBIT ou o EBITDA. Mas vamos lá, por que esses pontos são tão importantes para o investidor? Por que você precisa entender o que é o EBIT? Por que você precisa entender o que é o EBITDA, o que é o lucro operacional? Por que você precisa saber de tudo isso? É o seguinte, além deles expressarem uma informação crucial para a saúde de uma empresa, que é o lucro operacional, a gente já viu aqui nesse vídeo a importância da empresa ter um lucro operacional positivo, tanto o EBIT quanto o EBITDA vão ser utilizados em indicadores fundamentalistas muito importantes. Indicadores são relações matemáticas que a gente utiliza para facilitar a análise de ações. Então a gente tem um indicador, por exemplo, que é medido pela divisão entre a dívida líquida
e o EBITDA, e a gente consegue medir o endividamento de uma empresa através desse indicador. Você saber se o endividamento da empresa é alto ou se é baixo. E você precisa entender o conceito de EBITDA, senão o indicador não faz sentido para você. A gente pode estudar a lucratividade de uma empresa também através da margem EBIT ou através da margem EBITDA, que são outros dois indicadores bem importantes. Tem vários indicadores aqui que a gente pode utilizar que dependem do EBIT e do EBITDA. Então eles definitivamente são dois conceitos fundamentais para o investidor de longo prazo. Você precisa entender o que é o lucro operacional, o que é o EBIT e o que é o EBITDA. Bom, então esse daqui é o vídeo de hoje. Eu espero que esses conceitos tenham ficado bem claros na sua cabeça. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e deixar a curtida aí embaixo para você não perder os meus próximos vídeos. Sai um vídeo novo toda semana e você também me ajuda demais fazendo isso daí. E não esquece de deixar nos comentários também qual dos dois você prefere utilizar para representar o lucro operacional, se é o EBIT ou o EBITDA. Isso daí pode ajudar muitas pessoas que estão indecisas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor por lá, e também de alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui para o canal. Um deles é um e-book de como investir em ações, um passo a passo de como você investir em ações, sob a ótica da minha filosofia de investimento, o Quality Investing, que é uma filosofia bem pouco difundida aqui no Brasil. Vai ser bem interessante você conhecer essa filosofia. E eu vou colocar aqui na tela agora um outro vídeo bem interessante que eu gravei aqui para o canal também sobre ações. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te trazer muitos conhecimentos relevantes. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.